Professor Garrido em Lições de Vida. Essa história está no livro do nosso querido Jorge Amado, gênio Jorge Amado, no livro Capitães de Areia. Havia uma senhora de um marido muito rico, esposa de um marido muito rico, moravam na Vitória, na Bahia, num casarão e não tinha filhos. E aí tinha uns meninos de rua que ficavam ali cercando a casa, pedindo alguma coisa, e ela se encantou por um deles, o Capenga. E pediu ao marido, insistiu muito com o marido aí botou ele para ser adotado. E aí ele ficou lá, né? O livro mostra isso, com garçons, a senhorinha tinha vários empregados, os empregados todos ali. E ele ficava de barão, né? Sendo servido. E os colegas, os capitães de areia, que eram uma espécie de, depois chamado de pivete, menor, abandonado, coisas assim, esses títulos horrorosos. Então na época era capitães de areia. E eles ficavam, os coleguinhas dele de sarjeta, ficavam olhando pelas frestas do muro e Capenga lá, com uma expressão antiga que Dona Flor gosta, cartando de grande. Até que um dia de noite, o que é que aconteceu? Capenga deu entrada para os colegas. Os colegas entraram e assaltaram a casa. E de manhã a senhorinha foi só choro, só desespero. E o marido falou, tá vendo que eu disse que não ia dar certo? Olha, esse episódio ele traz muitas lições. Primeiro aquela história do escorpião, lembra que o escorpião, o monge ajudou o escorpião a atravessar o rio e do outro lado ele picou o escorpião e o monge falou, é da natureza dele, então é assim mesmo. Eu acho que com as pessoas eu me recuso um pouco a acreditar nessa história. Eu acho que as pessoas são recuperáveis, não é que todas vão se recuperar, mas são recuperáveis. Essa história, ela é uma coisa assim, o que eu não gosto, e eu quis fazer a história mais para chamar a atenção, quando alguém passa por isso, e aí vamos dizer que ela quisesse adotar outras crianças, mas aquele dia com o Capenga não deu certo. É um pouco aquela história, né? Você tem um namorado, um marido que apronta, termina, coitado dos próximos candidatos a marido, que vão pagar uma conta pelo que o primeiro fez. Então a gente não pode também generalizar, a gente não pode, por uma experiência frustrante, comprometer. A gente tem que dar o benefício da dúvida, né, para as outras pessoas que vêm. Ou um chefe que tem um empregado que aprontou, então todos que vierem depois vão aprontar. Isso não é bom, essa generalização não é boa. Mas, claro, é sempre um sinal de alerta, a gente tem que ficar. Eu gosto muito dessa fórmula, confiar observando, confiar atento, sabe? Não confiar desconfiando, mas confiar e, dentro do possível, ficar observando, sem paranoia, mas se houver alguma evidência, óbvio, no nosso adulto vamos ver o que é que há de verdade e o que há de desconfiança infundada, tá?